A paz do Senhor, irmãos. Vou deixar aqui o nosso devocional para nossa meditação, mas antes eu vou fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, porque hoje nós estamos na tua presença, Pai. Vivemos dias em que existe uma instabilidade, Senhor, na expectativa de como vai ser o amanhã. Mas o Senhor, Pai, garante ao teu povo que em Cristo nós estamos guardados, Senhor, e que não caia um fio de cabelo das nossas cabeças sem a sua permissão. Ou seja, o Senhor está no controle e o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Seja o que tivermos que passar, sabemos que o Senhor está no controle, que a tua soberania, Pai, ela é predominante. Queremos te louvar nesta noite, nesse dia, Pai, e te pedir que as tuas mãos continuem sendo estendidas sobre a sua igreja, Pai, para despertar cada vez mais as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, para que possamos, Senhor, aproveitar esse momento que estamos passando e buscar mais a sua face, Senhor, a sua presença, como a sua palavra nos exorta, Senhor, e nos ensina que os dias são maus, por isso nós precisamos estar a cada dia nos refugiando à sua sombra. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, abençoa o teu povo, a tua igreja, aqueles que estarão ao alcance, Pai, dessa palavra, e de todas as palavras, ó Pai, em que tem sido ministrada aqui, Senhor, através da nossa igreja, a qual teu Espírito Santo habita, para a glória de Cristo, é o que nós pedimos, Pai eterno, em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de ler a palavra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 apenas. Jesus fala assim para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Irmãos, Jesus aqui nesse versículo 18, ele está falando para a igreja de Laodiceia, para que a igreja tomasse, posse de três aspectos aqui espirituais que estavam em falta na vida daquela igreja, né? Nós temos assim uma visão às vezes de só buscar a Deus nossas necessidades diárias, materiais, né? E às vezes nós somos negligentes em buscar a Deus para que nós sejamos achados na presença do Senhor como que não tendo falta, né, em nada aos olhos de Deus. Por exemplo, Jó, ele não era um homem perfeito. No capítulo 42, a palavra do Senhor diz que Jó, ele teve um avanço espiritual na sua vida. Mas lá no capítulo 1, por exemplo, o Senhor falou que ele era um homem temente, um homem sincero, um homem que andava em retidão, né? Então, nós precisamos atentar para aquilo que Deus requer de nós, né? Para aquilo que Deus, ele semelhante aqui a esta igreja, ele diz assim, ó, aconselho de que de mim compres ouro provado. O ouro é símbolo da divindade, né? O que Jesus está falando aqui? Que venhamos comprar. Geralmente nas escrituras, né, quando se trata de Deus, suprir alguém é sempre revelando a graça, né? A graça é algo que nós não conquistamos, não temos mérito, né? É algo dado de graça. A gente sabe o que é conceito de graça, algo dado de graça. Mas aqui Jesus está falando para aquela igreja comprar. Se tudo que vem de Deus é de graça, por que Jesus falou aqui que nós temos que comprar, né? Porque quando nós compramos, nós perdemos algo, né? Seja por valor financeiro, seja por dinheiro, ou seja a base de troca. Se nós formos comprar qualquer coisa,
Nós temos que ter alguma coisa. Nós temos que ter algo ou para trocar, ou temos que ter dinheiro para pagar. Não é assim? Então, Jesus falou para nós comprarmos. E quando nós compramos algo, nós estamos nos desfazendo de algo que é nosso. E esse algo, ele possui um valor, né? Dinheiro, ele tem o seu valor. Se nós formos trocar por alguma coisa que nós queremos, é porque aquilo que nós temos, no ato da troca, aquilo tem um valor para a pessoa que vai trocar conosco, né? Então, quando nós compramos, nós estamos perdendo alguma coisa para ganhar outra. É o princípio do evangelho é esse, é a renúncia, é a perda ou a perca, né? Nós temos que perder. Então, embora tudo de Deus seja de graça, né? A vida eterna, as bênçãos espirituais, a providência de Deus, né? Mas o Senhor aqui está falando para essa igreja, para que essa igreja viesse a renunciar, ela viesse a se negar, né? Para que obtivessem o quê? O ouro. E o ouro representa a divindade, ou seja, de Deus. São aspectos da natureza de Deus para nós. Ou seja, para nós termos uma vida espiritual abundante, para nós pensarmos como o Senhor pensa, gostarmos do que Deus gosta, aborrecer o que Deus aborrece, nós temos que renunciar. É isso que Jesus está falando aqui através da palavra compra. Aconselho-te que de mim compres ouro provado e te enriqueças. Então, para que nós sejamos ricos espirituais a ponto de agradar a Deus, nós temos que perder, nós temos que negar, né? E nós sabemos porque o Espírito Santo nos revela. E vestidos brancos para que te vistas. As vestes, geralmente na Bíblia, ela é atribuída à santidade, né? Então Jesus estava também requerendo daquela igreja santidade, né? Nós temos uma tremenda dificuldade em entender o que é santidade, né? Embora ela seja algo tão claro nas Escrituras, mas a santificação é algo exigido por Deus, sem a qual, né, a Bíblia é bem clara em relação a isso, ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Né? É o revestir de Cristo. Nós estamos com as nossas vestes, não as vestes do corpo, né? Aqui a ideia é de corpo, mas que reflete uma disposição da alma, do coração, né? Quando o nosso coração está cheio de Deus, isso vai se exteriorar, isso vai se refletir para o externo. E o terceiro elemento que o Senhor manda, né, aconselha, melhor dizendo, nesse versículo 18, que unjas os teus olhos com colírio, né? Eles tinham que comprar ouro, vestimenta e colírio para ungir os olhos. Visão espiritual. O apóstolo João ele fala da concupiscência, né, dos olhos, para que nós não venhamos, quando olharmos para esses valores do mundanos, nós não venhamos ver isso como valor. Quando nossos olhos eles são espiritualmente abertos, são ungidos pelo Senhor, nós deixamos de valorizar naquilo que nós vemos, né, no campo visual, aquilo que Deus desagrada, porque existe muita coisa a nível material, a nível humano, nesse mundo que aos olhos humanos são bons, mas diante de Deus não são. Jesus falou que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Amém, irmãos? E para terminar essa meditação, uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse versículo logo no início, a palavra que o Senhor falou para que eles comprassem ouro, vestimentas e colírio.
Só que o Senhor não deu uma ordem imperativa. Semelhante às outras cartas, nós vemos aqui Jesus, por exemplo, né, em Sardo, dando uma ordem imperativa, dizendo assim, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Jesus está dando uma ordem, lembra-te e guarda. Jesus está sendo imperativo. Um outro exemplo, uma outra igreja, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te. É uma ordem imperativa. Vocês arrependam-se. Aqui, em Laodiceia, Jesus falou, aconselho-te. Frequentemente, Deus, como Ele é soberano, Ele dá ordem, né? Como nós vimos nas outras cartas. Tem tantos outros versículos, mas eu só peguei esses dois como exemplo para o vídeo não ficar muito extenso. Aqui ele está falando, aconselho-te. E eu fiquei meditando, irmãos, por que Jesus, como geralmente, frequentemente, ele tem o hábito, né, de dar ordem, e ele pode, ele é Senhor, e nós temos que obedecer, por que aqui ele falou aconselho-te? Ele não deu uma ordem imperativa, aqui ele está dando uma sugestão. Irmãos, a igreja de Laodiceia, nós sabemos que das 7, foi uma igreja que deixou Jesus para o lado de fora. Ele falou, eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia foi uma igreja que Jesus falou que já estava em repulsa, né? Talvez diante dela mesma ela estava com uma boa aceitação. Diante da sociedade dali de Laodiceia, ela estava sendo bem aceita na sociedade. Mas diante de Deus, não. Essa igreja ela estava extremamente comprometida. E Deus, irmãos, sabemos que o Senhor estava tão entristecido com esta igreja, em que ele deu um conselho, né, para esta igreja, ele não deu uma ordem para esta igreja, provavelmente porque ele sabia que alguns ali, ou talvez a maioria, né, já estava tão perdidos, já estavam tão cegos, a santidade, como ele falou das vestes, né, já não existia naquela igreja. A visão carnal deles, a visão materialista deles estava tão aguçado que provavelmente essas palavras do Senhor aqui no coração de alguns nem iria surtir efeito. Talvez essa igreja aqui, aos olhos de Deus, né, Jesus já estava a ponto de deixá-la, né, de não tentar mais. Sabemos isso lá em Romanos capítulo 1, que Paulo fala assim que Deus os abandonou, né, um grupo de pessoas. Deus os deixou. Então existe um nível na vida das pessoas que as pessoas se tornam tão insensíveis às coisas de Deus que Deus já não age mais para resgatar essa pessoa, para convencer essa pessoa, porque o Espírito Santo, né, ele tem um limite para trabalhar na vida das pessoas. Aí você pode estar pensando assim, poxa, mas o Senhor está falando ali de ímpios, de pessoas incrédulas, idólatras, pessoas que vivem no mundo. Não, aqui é uma igreja. Né? Aqui é uma igreja que Jesus falou que estava já para vomitar, porque não era quente, não era fria. A água quente naquela época tinha uma serventia muito grande, como também a água fria. E Jesus falou, vocês não têm serventia nenhuma. Então, irmãos, a partir desses tempos que nós estamos vivendo, nós vamos ver a igreja de Laodiceia ganhar mais membros. A grande questão é que nós temos que ter um extremo cuidado para que nós não venhamos ser um crente de Laodiceia. Né? Nós venhamos ter cuidado, nós venhamos aprender a renunciar para obter de Deus riquezas espirituais, comprar ouro provado. Então essa palavra aqui, aconselho-te, busquei aqui no original e é isso mesmo, é um conselho, né, que Jesus está falando, ou seja, talvez Jesus tenha falado tanto com aquela igreja, ele talvez, provavelmente, anteriormente, ele deu tanto ordens imperativas que já não estava mais surtindo efeito. Eles não estavam mais obedecendo.
Então Jesus estava a ponto de... O tratamento aqui foi diferenciado com essa igreja. Olha, eu aconselho a vocês, ou seja, olha, esse aconselho é um tom de advertência. Olha o nível que vocês chegaram. Então, irmãos, nós vamos ver assim a igreja de Laodiceia a partir desses tempos crescer cada vez mais. E nós temos que ter um extremo cuidado para nós não cairmos aqui. Porque era uma igreja, estava funcionando como igreja, ok? Mas estava a esse nível. Então, que nós possamos, nesses dias, né, o Senhor tem dado aí um sinal muito grande, que nós possamos realmente temer mais a Deus e buscar mais a face do Senhor e buscar uma vida que agrade a Deus e renúncia. Nós só obtemos valores espirituais quando nós renunciamos assim para agradar a Deus. Que Deus abençoe a igreja, aos irmãos que estão aí em casa nessa quarentena, em nome de Jesus. Irmãos, não venhamos a temer nada, porque Deus está conosco. Amém? Isso não quer dizer que nós não vamos passar dificuldades, não. Mas vamos passar dificuldades, sim, mas o Senhor é o nosso rochedo. Em nome de Jesus, você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus.